Olá pessoal, bom dia. Videozinho rápido aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre RF aqui. Estou com o Moto G7 Play aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês como que é o caminho do setor de RF desse daqui, quais são os componentes que a gente tem que analisar. No setor de RF a gente sempre tem divisão entre TX e RX. Né? RX seria recepção e TX seria transmissão, certo? Então, geralmente, quando a gente tem um aparelho com falha de recepção, né, quando a gente vai lá no menu lá de seleção de rede, ele não vai aparecer rede nenhuma. Tá? Já quando a gente tem um problema com falha de transmissão, às vezes a gente recebe as redes, porém o aparelho ele não registra na rede ou não faz ligação. E um não funciona sem o outro. Tá? Então, não quer dizer que a gente tem o setor de RX funcionando que a gente vai receber a ligação. Não, não é assim. A gente vai receber as listas de rede, mas o aparelho não vai registrar. E sem registrar, ele também não recebe e nem transmite ligação, né? Nem dados, nem nada. Então, vamos ver primeiro o setor de RX aqui desse aparelho. Moto G7 Play, né? Então, tudo começa aqui na antena. Moto G7 Play a gente vai ter duas antenas, essa superior e essa inferior. Aqui a gente vai focar na inferior primeiro, né? A superior é chamada de antena de diversidade, ou seja, é uma antena auxiliar que vai ajudar na recepção apenas do sinal. Tá? Então vamos focar na antena de baixo aqui, que é a principal, chamada de antena primária. Então seria esse conector aqui, né, o J3303. Então a gente vai seguir ela aqui, ó. Então tudo começa aqui. Aqui termina e começa a transmissão e a recepção. Né? Então, no caso da recepção, ela já começa aqui. Então a gente tem aqui, ó, PRX, né, recepção, RX, P de primária. Então aqui é a antena primária, certo? Então o primeiro componente dessa lista aqui seria esse indutor aqui, ó, ou um resistor aqui, no caso de 0 ohms aqui. Então ele está atuando aqui como filtro, né? Esse conjunto de componentes aqui está atuando como filtro, certo? Então esse é o primeiro componente a ser verificado, né, na linha de recepção. Logo em seguida a gente vai ter esse capacitor para verificar. Seguindo, a gente vai ter um conector de antena, que é esse segundo conector aqui, ó, certo? Que a gente tem que verificar também se ele não está danificado, porque se ele estiver danificado, ele não vai estar dando condução aqui do sinal, certo? Segundo conector, próximo componente, né, na verdade, esse aqui, esse capacitor aqui em série. Os componentes em paralelos aqui, por exemplo, aqui, ó, essa linha ela vai bipar com o GND, porque a gente tem um indutor aqui ligado ao GND. Mas não quer dizer que essa malha esteja em curto, tá? Então, esses componentes aqui todos atuam como filtros aqui, filtros LCM, né? Filtros indutor, capacitor, indutores aqui, que vão filtrar as frequências dos sinais, tá? De RF que está chegando aqui. Beleza, seguindo aqui a gente tem o próximo componente. Então, todos esses componentes a gente tem que verificar na ordem, para ver se tem algum danificado ou algum faltando. E aí a gente chega no FEM aqui, que é o nosso primeiro CI. Tá? Então, chega no FEM, o FEM ele vai reunir todas as transmissões e recepções aqui. E ele é um CI normalmente, então ele precisa de alimentações, ó, alimentação da bateria, alimentação de 1.8, precisa de linhas de dados, linhas de clock aqui que se comunica com o CPU, e o resto são as linhas de RF. Né? Beleza, então aqui é a antena, ou seja, é onde chega no FEM aqui. A partir daqui, né, o FEM ele vai dividir em frequências, né? Vai dividir em frequências aqui, banda 1, banda 2, banda 3. Interessa pra gente aqui no caso da minha região, a TIM conecta em banda 3. Então eu vou seguir a banda 3 aqui, que é a TRX. Né? Seguindo essa malha aqui, ó, TRX porque é de transmissão e recepção. Então essa linha é uma linha de via de mão dupla, ó. Tanto vai quanto chega o sinal. Tá? Então, seguindo essa malha aqui, a gente continua. Ó, aqui. Beleza, aqui. Então, aqui é a recepção, certo? Então, o próximo componente seria esse indutor. Beleza. Aí chega nesse acoplador aqui. Esse acoplador ele vai ter duas partes, uma RX e outra ETX, né?
e a recepção de antena. Então ele vai unir o TX e o RX aqui. Aqui que ele vai dividir e separar o que é TX, porque até aqui ó, é uma via de mão dupla, certo? Chegando aqui ele vai dividir o que é TX, ele vai para um canto e o que é RX ele vai para o outro. Como a gente está analisando a parte de TX, né, então a gente vai seguir para cá, ó, analisando a parte de RX, desculpa. A gente vai seguir para cá. Então a gente vem, a gente tem esse acoplador, depois ele vai para esse capacitor, esse indutor, e aí ele chega aqui, ó, WTR PRX MB de midband, banda 3. Tá? Então daqui ele já segue para o WTR, que é o nosso principal componente de RF aqui, seria o WTR. E pronto, acabamos de analisar toda a parte de RX. Então tudo que a gente precisa para analisar a banda 3, que é o que funciona aqui na minha região, a gente tem que analisar todos esses componentes aqui, certo? Inclusive o CI, a gente tem que analisar aqui clock, dados, tensão, certo? E aqui no WTR é a mesma coisa. A gente tem que analisar clock, os dados e as tensões, certo? Para garantir que o CI está funcionando, certo? Na parte de TX, aí daqui ele vai já para a baseband, que já está lá no processador, tá? Através dessas malhas aqui, ó, certo? Essas malhas BB, ó, quer dizer baseband, certo? Todas essas malhas aqui já é a comunicação lá com o CPU, certo? Agora na parte de TX, né? Então a parte de TX ela começa no WTR, né? Então ela vem do WTR aqui e aí a gente tem que ver qual a banda a gente vai transmitir. No caso da banda 3, a gente vai transmitir nessa banda aqui, ó, HB3 aqui, ó, que quer dizer High Mid Band, tá? Então, seguindo essa malha aqui, ó, TX, né? Então o primeiro componente seria o WTR. Seria o WTR. A partir disso a gente tem capacitor, a gente tem indutor, e aí a gente vai ter aqui o PA, né, que é o Power Amplifier, é quem vai amplificar esse sinal para ser transmitido. E o PA também, né, como é um CI, ele vai ter as alimentações aqui, ó. Ele vai ter uma linha de 1.8, bateria, clock e dados. Tá? Então a gente tem que verificar também esses três itens aqui: clock, dados e tensão, certo? Chegando no PA, ele já vai para a antena. Então aqui ele vai dividir em várias bandas aqui. No caso da nossa banda 3, ela segue por aqui, ó, TX B3, certo? Então temos o PA ali e aí a gente vai ter um capacitor aqui em série, seguindo mais um capacitor TX-B3, ó, um indutor, e aí a gente volta naquele filtro que tem lá na parte de RX também. Lembra que eu falei que ele divide RX e TX? Então aqui a gente chega aqui, ó, para transmitir o sinal. Aqui no RX, ó, pode ver a setinha, o sinal está saindo daqui, ou seja, está vindo da antena. Já aqui no TX, o sinal está indo para a antena, certo? Então a gente vai chegar nesse componente e daqui a gente já vai para a antena, ó, antena. Não necessariamente para antena, né? Aqui já entra uma via de mão dupla aqui, mesmo caminho que o TX fez, que o RX fez. Só que daqui a gente vai para o FEMID novamente, para o FEM, né? O FEM 3301. E do FEM 3301, ele vai para a antena primária, primária antena. Então aqui ele já está fazendo o mesmo caminho do RX, né? Ó, antena primária, chega aqui no componente, daqui chega no capacitor, chega no resistor e chega na antena. Beleza? E concluímos aqui todo o caminho do TX. Então, no caso do Moto G7 Play banda 3, deixa eu colocar aqui, ó, análise RX TX Moto G7 Play banda 3. No caso da minha banda, da banda 3 aqui seria a TIM, tá? No caso é TIM São Paulo, tá? Cada região vai ter uma banda diferente. Aí você vai ter que analisar qual é a frequência que funciona na sua região e aí seguir um caminho diferente aqui. Se é
high band, mid band, low band, tá? Dependendo aí, ele vai seguir um caminho diferente. Aqui temos banda 1, banda 28, banda 8, tá? Dependendo da frequência, né? Aqui banda 7, dependendo da frequência, ele vai funcionar numa outra banda, certo? Então é isso, TX passa por todos esses componentes, sendo o FEM e o transceiver, né? E um acoplador aqui, que a gente tem que verificar. E na parte de TX, a gente vai passar pelo PA, pelo acoplador e pelo FEM. Obviamente também pelo transceiver. Beleza, pessoal? Foi um videozinho rápido aí, espero que tenha esclarecido aí algumas dúvidas sobre parte de RF, aí, que o pessoal tem muita dificuldade. Beleza? Muito obrigado, valeu, até a próxima.